Graça e paz, amados. Amém? Muito gostoso estarmos aqui nessa quarta nobre com Cristo, estarmos juntos para agradecer, para louvar, para adorar o nosso Deus, porque Ele é único, digno de honra, glória e louvor. É muito bom nós termos essa comunhão. E eu quero aqui deixar uma palavra com vocês, que eu tenho aprendido muito com ela. Como toda palavra de Deus, a gente aprende muito. Mas antes de tudo, eu quero confirmar a presença de Jesus aqui conosco. Quando nós entramos ali por aquela porta, nós devemos entrar em nome de Jesus. Que a palavra diz que onde tem um, dois ou mais em nome dele, ele está no meio. Vamos ver se Jesus está aqui no meio de nós. Quem entrou ali em nome de Jesus? Isso, Jesus está aqui conosco, não é gostoso ter essa certeza? Que Ele está aqui nos ouvindo, recebendo louvor, adoração e também a nossa gratidão. Aqui em Marcos, capítulo 11, no Evangelho de Marcos, quem quiser anotar ou quem quiser acompanhar. No capítulo 11, no versículo 12, fala sobre uma parábola da figueira. Parábola é uma forma de ilustrar, ela não é literal, ela tem muito mais um sentido espiritual, ou somente um sentido espiritual. Quando Jesus estava na sua caminhada, evangelizando, curando, falando das boas novas, o que era o reino, o que significava a pessoa dele, o que significava o reino de Deus aqui nas nossas vidas. Quando ele estava fazendo esse trabalho, ele com os discípulos, ele passou por uma figueira. Ali no capítulo 11, versículo 12, eu vou ler alguns trechos, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ali ele fez todo um trabalho, fez uma limpeza, e fez todo um trabalho com as pessoas que estavam ali, como era a missão dele. E aqui, no versículo 19... diz, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Quer dizer, ele estava, então, voltando pelo mesmo caminho. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A lição que nós tiramos daqui, ele queria figo e só tinha folhas, porque não era tempo de figo. Mas veja bem, era Deus que se chegou próximo dessa árvore, que estava cheia de folhas, estava uma árvore sadia, só que ela não tinha a fruta para matar a fome deles. Era uma árvore bonita, viçosa, sem o fruto. Essa árvore, ela poderia dar o fruto, porque ela existia para isso. Quem criou todas as coisas foi Deus, e essa árvore era para dar o fruto, e como ele pediu, como ele quis, era para ser o melhor fruto que a árvore já tinha dado, quando ele pediu. Era para ser o melhor fruto e entregar para ele. Ele tem ou não tem o poder de fazer isso, se ele quisesse? A árvore não teria que obedecê-lo? Até o vento obedece, não é? O mar. Só que não obedeceu. Então ele amaldiçoou. O que nós tiramos dessa lição? Nós, hoje, existimos
na vida cristã, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos rendemos a Deus, estamos aqui, eis-me aqui, Senhor. Todo mundo fala isso quando aceita Jesus. Só que se acomoda. Se arruma, vai para a igreja, viçoso, mas não dá frutos. Não dá fruto. E nós temos que dar fruto. Nós existimos para isso, para dar frutos. Ah, mas eu oro. Tá bom, nós vamos orar. Mas a palavra é oração. Orar e ter ação. Nós temos que orar. A oração é ótima. A oração que nos dá o relacionamento com Deus. A oração nos torna íntimos de Deus. A oração move o coração de Deus. Nós temos que orar por situações, por pessoas. Mas nós temos que ter atitudes. Então, a lição que Deus nos dá é que nós temos que entender que nós somos colocados no mundo e na igreja com uma finalidade. A finalidade de produzir frutos. Aqui eu quero ler uma passagem para encerrar. Ver como Deus não estava de brincadeira quando fala. Inclusive, nos promete algo. Olha só. Em João 15:16, ele diz, não me escolheste a vós. Nós não escolhemos Deus, antes Ele nos escolheu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha só. Então, nós temos sim que ir, dar fruto e fazer com que esse fruto permaneça. Para que tudo que nós peçamos a Deus, Ele nos conceda. Então, nós temos aqui na palavra de Deus, muitas lições nos orientando e nos falando. E a árvore que secou, a figueira que secou, mostra o que Deus faz, assim como ali em João 15 diz que o galho seco lança fora, assim como ele diz ali em João 15, ele está dizendo aqui em Marcos 11, secou a árvore porque não quis dar fruto. Se nós não quisermos dar fruto, não quisermos arregaçar as mangas e fazer o que nós estamos aqui para fazer, com certeza nós também secaremos como essa figueira. E não é isso que nós queremos, amém? Nós queremos ficar viçosos e dar frutos e cumprir aquilo para que nós fomos destinados. Dar frutos, tem muitas almas aí, e eu costumo dizer que cada pessoa sem Cristo é um campo missionário. Não precisa pensar em ir lá para a Índia, ir lá para a África, não. Tem muito coração sem Cristo precisando que as pessoas não apenas orem, mas orem e vá até as pessoas para falar desse Jesus maravilhoso que cura, que salva e que nos cuida. Porque nós estamos aqui hoje porque até aqui Deus nos ajudou. Amém?